A Secretaria de Educação da Bahia divulgou um comunicado hoje oferecendo uma proposta de acordo aos professores em greve há 37 dias. A Secretaria diz que o governo vai pagar o salário de maio, além da remuneração que foi suspensa no mês de abril, caso a categoria se comprometa a retornar imediatamente às atividades. Os pagamentos foram cortados depois que a Justiça considerou a paralisação ilegal. O Sindicato dos Professores, entretanto, informa que a categoria não vai aceitar qualquer acordo que não contemple a negociação dos 22,22% de reajuste salarial. E, como sempre, quem perde são os filhos, são os pais. Um monte de gente que queria fazer o vestibular esse ano, fazer a prova do Enem, um monte de alunos aí com essa dificuldade agora. É assim que é tratada a educação. Mais ainda, nós sabemos que há uma campanha política nessa greve. Não tenho dúvida sobre isso. Basta ver os próximos candidatos a vereador aqui em Salvador. Não tenho dúvida disso. E também não tenho dúvida que o professor ganha muito mal. Agora, certeza absoluta eu tenho mesmo que os alunos estão perdendo e muito. É uma pena. E a partir dos 40 anos de idade, as mulheres devem incluir nas suas consultas de rotina a ida ao mastologista. Isso porque é cada vez maior o número de casos de câncer de mama. Quem tem histórico na família deve procurar o especialista mais cedo. Veja esse alerta feito pela médica Conceição Guedes no quadro Fala, Doutor. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, no quadro Fala Doutor de hoje, vou conversar com a mastologista Conceição Guedes, falar um pouco sobre câncer de mama, frequência, se existe algum tipo étnico, algum perfil de paciente. Doutora, o câncer de mama ainda é muito frequente, ainda é um problema sério para as mulheres da Bahia, do Brasil e do mundo. Tudo bom? Tudo bem, Fábio. Ainda assim, hoje em dia, o câncer de mama continua sendo ainda um grande problema de saúde pública. Não é à toa que se fala tanto, talvez seja o câncer mais pesquisado, é uma enxurrada de artigo científico todos os dias, porque ainda a desinformação e a informação do câncer de mama são determinantes ainda da vida dessas mulheres e por isso que a gente bate tanto nesse assunto. Bom, as mulheres, o ideal é que elas façam sempre o autoexame, estejam sempre de olho, fazendo esse autoexame para evitar que descubra numa fase mais complicada, mais perigosa, um possível câncer de mama. Sem dúvida, a gente sempre bate muito que o tratamento para o câncer de mama, a melhor parte do tratamento é a prevenção. É a mulher ter cuidado do próprio corpo, não negligenciar o autoexame, que muitas pacientes que a gente recebe no consultório, elas vêm já com o diagnóstico. É muito fácil, às vezes a paciente percebe, doutora, eu notei um desvio do meu mamilo, minha mama está aparecendo, está afundando, doutor, uma região. Então, a paciente que se conhece, que se examina, sem sombra de dúvidas, ela ajuda muito no próprio diagnóstico. Qual é o peso da importância da visita no ginecologista para ele fazer um exame, digamos assim, preliminar e depois orientar a paciente para procurar uma mastologista? Hoje em dia, Fábio, a mastologia cresceu tanto. Antigamente a mastologia era um ramo da ginecologia. Hoje em dia, por tanto crescimento e tanto estudo no câncer de mama, ela virou uma especialidade. Então é claro que o ginecologista tem uma importância fundamental, porque a mulher já está habituada a fazer sua visita anual ao ginecologista e ele pode sim detectar alguma alteração e encaminhar para a gente. Mas a partir dos 45 anos, nós recomendamos que as pacientes venham diretamente ao especialista, porque nessa fase, a partir dos 40, começa a aumentar a incidência do câncer de mama e aí sim o mastologista entra com um fundamento assim, principal na abordagem dessas lesões, no diagnóstico precoce e na mamografia anual, que a gente precisa ver essa paciente e acompanhar e detectar qualquer alteração quanto antes. Então, de quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por ano a mulher deve ir no mastologista? Com certeza, a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Pacientes que têm história familiar de câncer de mama, que tem muitos casos na família, são pacientes que a gente considera pacientes de alto risco. Essas devem procurar ainda mais cedo o mastologista. A gente sempre recomenda, se por exemplo a mãe de uma paciente teve câncer de mama aos 40, que 10 anos antes ela já começa a fazer o seu preventivo, procurar o mastologista e a gente já começa a rastrear possíveis lesões com mais antecedência. A senhora pode falar um pouco sobre câncer de mama durante a gestação? Importante, nesse mês das mães, é importante a gente falar também que o mastologista não deve ser esquecido durante a gestação. A gestação é um período muito delicado para a mulher, porque muitas vezes, vivendo toda aquela ansiedade pela espera do bebê, às vezes ela negligencia alguns problemas. E as próprias alterações fisiológicas que a mulher experimenta durante a gestação, o aumento da mama, o entumecimento da mama, e depois no aleitamento, que pode sobrevir uma mastite, que a mama fica vermelha, faz com que ela tenha aquelas alterações como coisas habituais.
E o câncer de mama na gestação, por todas essas nuances fisiológicas, faz com que a gente retarde o diagnóstico. Então, de 3 a 6 meses, a gente perde, às vezes, o diagnóstico dessa paciente. Então, é importante que, mesmo na gestação, se a mulher notar qualquer alteração, né, converse com o seu ginecologista, porque se ele notar que essa alteração não é fisiológica, ele precisa, sim, vir para o mastologista para que a gente possa orientar e investigar essa paciente. Pergunta, que curiosidade. Homem também pode ter câncer de mama, problemas com a mama? Pode. Graças a Deus é mais raro, né? Porque homem é sempre mais frouxo para tratar do que mulher. Homem, pouquíssimos casos a gente tem de câncer de mama, tem muita associação com história familiar, né, mutação gênica, inclusive existe uma etnia entre os judeus, tem o que a gente chama de judeus ashkenazi. Essa linhagem judaica é muito acometida por câncer de mama em homem, né? Tem tratamento? Tem, né? E é importante, sobretudo, que o homem nunca vai para mastologista, né? Nessas famílias, né, quando um homem tem história familiar de câncer de mama, sobretudo casos de homens com câncer de mama, esse também deve ficar atento a essa possibilidade. Bom, então, e por isso a pessoa tem que orientar, né, tem que se orientar, e vai acontecer um curso, as pessoas podem se inscrever. Esse curso vai ser no auditório da Associação Baiana de Medicina, no sábado, dia 19, na rua Baipendi, número 162, em Ondina. Você pode se inscrever através do site www.nucleodamama.com.br e para confirmar essa inscrição mediante a entrega de uma toalha e uma lata de leite em pó a serem doados para o NASCE. Isso você pode fazer hoje é quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, durante o dia inteiro, e sábado começa esse curso. Convida aí as pessoas que trabalham na área de saúde, é isso, doutora? O curso é mais voltado para estudantes na área de saúde, profissionais da área de saúde como um todo. É um curso que tem o objetivo de ter maior acessibilidade, tanto de linguagem, a gente não vai entrar em grandes aprofundamentos. O objetivo é informar desde a história natural do câncer de mama até mesmo as reconstruções plásticas, que é um segmento chamado de oncoplástica, desmitificando um pouco o câncer de mama, tantos mitos, o que causa, o que não pode causar, o que trata, como tratar. Então, todos esses tópicos vão ser abordados no curso e eu faço esse convite para os profissionais da área de saúde e os estudantes, sobretudo, a virem e se informarem sobre essa patologia, né, que está sempre um assunto sempre palpitante na medicina. Bom, o nome do curso é o curso de Introdução à Oncologia da Mama. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima oportunidade. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. E a seguir você vai conhecer o primeiro salão baiano de turismo. Até já!